Universo Diverso, com Luciana Neri. Liderança e gestão de equipes. Vamos conversar com o professor universitário de pós-graduações e também consultor de empresas, Eduardo Gandarella. Eduardo, por que é importante estudar liderança? Primeiro, a liderança é tudo que você pode exercer em relação ao que você quer para sua empresa, aonde você está e aonde você quer chegar. E o grande líder, ele vai influenciar pessoas para alcançar o objetivo e transformar o grupo em equipe. No grupo, cada um pensa em si. Na equipe, todos pensando no que o líder vai orientar para alcançar o objetivo planejado na estratégia da empresa. Tudo isso através do convencimento e da influência, jamais da imposição, né? Aquela diferença entre líder e chefe. Sim, líder e chefe é muito importante, essa diferença, porque o líder, ele quer negociar isso com eles. E o chefe, ele quer impor. Você só deve impor no momento quando é algo crítico, algo que pode gerar algo ilegal ou imoral. Aí você tem que impor. Mas, no geral, o líder pode ser autocrático, onde ele só impõe, democrático, onde ele pergunta, vê o consenso e elege para que todos se engajem, e liberal. Em alguns momentos da liderança, que tem que ser impositivo e for liberal, você perde a moral com a tropa. Se você tiver que ser liberal e for impositivo, você desmotiva a tropa. E, no geral, democrático. Então, liderar pelo exemplo, liderar pela influência, liderar sempre procurando o convencimento e o consenso. Seria um resumo bom disso? Isso, o consenso é quando é permitido, tá? Às vezes tem algo que o governo determina e o funcionário não quer seguir, você tem que impor, faça porque é assim e acabou. Não tem como discutir mais, que é uma coisa legal ou moral. Tá? Às vezes a equipe bate meta, que é o pessoal sair para se divertir, você pode até sair com eles de maneira liberal, evitando ficar fazendo farra com eles, mas você não participar disso não é uma coisa liberal, você precisa ser liberal de vez em quando, a equipe bateu a meta, e democrático em algumas decisões que você pode compartilhar com eles, ouvir a decisão deles e em comum acordo chegar a uma decisão final que seja bom para a empresa. Vai usar os 3 estilos a depender da ocasião, a depender da pertinência daquele momento, é isso? Exatamente. Aí surge o 4º estilo, que é o situacional. Depende da ocasião e da pessoa. Mas é muito importante não perder nenhuma cabeça disso. São chapéus que você vai botando, né? E a depender disso, você vai usando a cada momento. E até com seu filho, com sua filha, você precisa impor algo, e você falou uma coisa muito importante, pelo exemplo. Não adianta falar, chegue no horário e você só atrasa. Os grupos, né? As equipes. Bom, antes de falar sobre isso, eu queria falar sobre o padre Theodor Amstad, um religioso suíço que se estabeleceu no Rio Grande do Sul no século passado e é considerado como precursor do cooperativismo de crédito no Brasil. A frase dele é o seguinte: se uma grande pedra se atravessar no caminho e 20 pessoas querem passar, não conseguirão, se um por um, procurar removê-la individualmente. Mas se 20 pessoas se unem e fazem uma força ao mesmo tempo, sob a orientação de um deles, conseguirão solidariamente tirar a pedra e abrir o caminho para todos. Dito isso, que é um grupo de pessoas que, com objetivos comuns, em geral se reúnem por afinidades. O respeito e os benefícios psicológicos que os membros encontram, em geral, produzem resultados de aceitáveis a bons. Mas, no entanto, isso não é equipe, é um grupo. Cada um se reúne por afinidade e não tem uma liderança notória. Bem, então, se grupo é diferente de equipe, o que é uma equipe, então, Gandarella? É um conjunto de pessoas com objetivos comuns, atuando no cumprimento de metas específicas. Porque um grupo se reúne por afinidades num clube de futebol, num bloco de carnaval e outras coisas mais. Mas já uma equipe tem um planejamento estratégico, tem um líder onde desenvolve esse planejamento com planos de ação, onde cada um desenvolve de acordo com a sua capacidade e habilidades e técnicas individuais, fazer uma unidade de trabalho
para que a produção e a produtividade sejam eficientes. Cabe ao líder direcionar isso. Em suma, uma equipe tem que ter um objetivo comum, tem que ter um planejamento das ações, tem que ter um líder, tem que ter a complementariedade das habilidades de cada membro, tudo isso para conseguir um objetivo. Isso tem muito a ver com o mundo empresarial, né, Gandarella? Por isso, a importância de ter uma equipe nas empresas e não nos grupos. Vamos falar sobre o que é necessário para se formar uma grande equipe? Acredito que para ter uma grande equipe, precisamos incentivar a participação de todos, ou seja, engajar a equipe, demonstrando para ela que quem for melhor, quem se desenvolver, quem estudar mais, quem for mais eficaz, terá melhores oportunidades. Trabalhar por metas e objetivos, através de plano de ação, com metas claras, mantendo sempre o foco. Ter uma comunicação assertiva e colocar as pessoas certas nos locais certos, de acordo com as competências, habilidades e atitudes. E quais são, assim, as atitudes ou comportamentos mais esperados de uma boa liderança? O líder mais ouve do que fala. Divide o controle através de delegação do que toma o controle. Para ser um grande líder, precisa reconhecer em público e repreender em particular. Orientar todos e não só consertar. Ajudar antes e durante, e não só falar depois. Não buscar as fraquezas do seu pessoal, e sim construir nas forças. Então vamos aí a mais dicas de como um líder pode construir uma equipe eficaz, professor. Para o líder ter uma grande equipe, ele tem que incentivar a independência e reconhecer a iniciativa. Aí sim teremos uma excelente equipe com um grande líder. Importante muito ter foco. Foco na comunicação, nos objetivos e na participação de todos. Mas uma equipe também apresenta muitos problemas, né? Problemas de relacionamentos e outros tantos. Como lidar? Bom, para lidar com os problemas de equipe, o que é possível fazer? Conversar com todos os colaboradores e ouvi-los bastante, né? Uma frequência mensal, pelo menos, a depender do tamanho da equipe, demonstrando que você está ali para ajudar na realização dos sonhos deles e que precisa que eles fiquem engajados para alcançar os objetivos esperados pela empresa. Reconhecer o esforço de cada membro de sua equipe, criando um ambiente saudável e sempre procurar soluções e não os culpados. Em alguns casos, até desligar ou remanejar um ou mais funcionários. E pessoas que estudam aí as diferenças geracionais têm apontado alguns problemas no mercado de trabalho com a geração Z, esses nascidos aí até 2010, essas pessoas mais jovens no mercado de trabalho. É realmente desafiador a interação entre gerações diferentes dentro de uma equipe, numa empresa, professor? As diferentes gerações, elas apresentam um problema para as equipes. Quais são? Segundo pesquisa, Panorama de Sentimentos das Lideranças, que foi realizada com 300 líderes em diversas áreas há mais de um ano, em torno de 13 meses, foi em dezembro de 2023, pela escola Sputnik, 80% dos líderes têm problemas com a diversidade geracional. Muitos praticam o chamado encontro geracional, ou seja, colocam pessoas de diferentes idades para trabalhar juntas em alguns projetos, estimulando a convivência e recorrendo aos pontos fortes de cada faixa etária para alcançar o objetivo. Isso traz benefícios para a organização? Eu posso afirmar com tranquilidade. Geralmente é bom ter equipes com pessoas diferentes, pois trazem diferentes formas de pensar e de abordar problemas, o que pode melhorar nos desempenhos, com mais criatividade e buscar os resultados desejados. Vamos agora a uma revisão? Para fechar esse tópico aí de liderança, trabalho e equipe, temos que entender que existem 3 estilos de liderança. O autocrático, quando você manda de maneira coercitiva e imperativa. Democrático, quando você ouve, troca ideias e decide juntos. E o liberal, quando sua equipe decide sozinha. Isso depende da maturidade e do tipo de assunto que vamos ter.
Se o assunto requer algo que é legal, moral e necessário, ser autocrático vai ser a cabeça do líder. Se o assunto requer algo que uma premiação por uma meta alcançada, você pode ser um pouco mais liberal. E, no geral, ser democrático. Na prática, essa troca de posição do líder e de postura do líder não pode apresentar em algum momento algum tipo de confusão, professor? Se o líder é para ser autocrático, ele é liberal, ele perde a moral com a tropa. E se o líder é para ser liberal e autocrático, ele desmotiva a sua equipe. Então precisamos entender que um grande líder é ter a habilidade de influenciar os outros a atingir um objetivo comum. E para isso vamos retomar aí as principais características ou habilidades que esse líder precisa adquirir. Ele precisa se comunicar de forma clara, ter empatia, de tomar decisões em prol dos objetivos comuns da organização, e não seu, e nem de alguém. Saber dar feedbacks é essencial, resolver conflitos, foco em gestão do tempo, planejamento é 80% do sucesso dos seus objetivos, sempre com motivação e flexibilidade, sendo capaz de estimular os pontos fortes de cada um da sua equipe. E entender que ele sempre vai ter que planejar, organizar, direcionar e controlar. E o controle serve para quê? Para, se deu certo, continuar a melhorar. Caso não, planejar de novo, organizar de novo, direcionar de novo. Esses os tópicos que faltavam para ser um grande líder de equipes. Um abraço. Eduardo Gandarella. Abraço, professor. Muito obrigada pela entrevista.